Vamos agora de movimento operário, mas é a continuidade da República das Oligarquias. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e curtir. Vamos caminhando? Ora, veja só, durante todo o processo da Primeira República, o Brasil ele não permanece exclusivamente agrícola. Você passa a ter uma série de outras atividades econômicas que já tinham surtos desde o século XIX. Essas atividades, tanto de prestação de serviços, de comércio, também estão associadas a um elemento industrial. O Brasil estava se alterando, o Brasil estava mudando, e nessas transformações ligadas à modernidade, nós temos a ideia do movimento operário. Esse movimento operário, ele nasce exatamente das novas demandas que a sociedade e a economia brasileira apresentavam. Nesse princípio, é importante a gente analisar as habilidades e competências. Além daquelas que eu já trouxe para você em outra aula, qualquer coisa, clica aqui no card para dar uma olhada nelas, eu estou acrescentando agora para você a habilidade H22, que se apresenta lá, olha comigo. Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações e nas políticas públicas. Ora, o que ele quer é que você consiga perceber aqui de que maneira a própria estrutura jurídica do país ela é fluxo, ela é mudança, ela é alteração, ela é adaptação às novas medidas, às novas necessidades, às demandas que a sociedade brasileira ela possui. De que maneira essas lutas sociais, conscientes ou não, implicaram na modificação da ação do Estado junto à sociedade e também da própria sociedade em relação ao Estado. Nunca pense de maneira unilateral. O Estado influencia a sociedade influencia o Estado, e aí você tem todo um círculo, literalmente, de elemento de influência. A cultura popular, cultura elitista, pense nunca separado, mas sempre junto, sempre em relação, sempre em mistura, um, outro, nunca apenas um. Beleza isso? Sendo assim, vamos começar a ver o nosso movimento operário associado mais uma vez à imigração. Lembre-se, meu querido monstrinho, que vai fazer o Enem, que quando eu estou falando dos imigrantes, eu não estou mais falando do imigrante do século XIX que veio trabalhar na lavoura do café. Eu estou falando agora do imigrante que saiu da Europa e veio para as cidades brasileiras, argentinas, norte-americanas, canadenses. E esses imigrantes, eles agora trazem toda uma carga de influência social dos movimentos operários que aconteceram na Europa. Esses indivíduos, muitas vezes, eles foram convidados a se retirar pelo próprio Estado italiano, alemão, espanhol agora, português, estão vindo para o Brasil. Um pouco depois desse momento, esses imigrantes continuam vindo pela ascensão dos nazifascismos pós Primeira Guerra Mundial. Então o imigrante, ele se desloca para o Brasil. E quando chega aqui, ele traz, mais uma vez, toda uma carga cultural. Nessa segunda leva de imigrantes, em vez da impactação ser no campo, a impactação é na cidade. Espaços da cidade de São Paulo, por exemplo, como Bexiga, Bás e Barra Funda, inclusive é o nome de uma obra, né, de Cassiano Ricardo, lá da literatura, eles mostram espaços com características próprias, linguísticas, alimentares, arquitetônicas. São espaços dentro de espaços com lógicas próprias. Esses operários, esses trabalhadores, esses imigrantes, eles vão conseguir criar organizações próprias, sentidos próprios, identidades próprias, que mesmo com essa independência e autonomia, estão influenciando a estrutura política, cultural e social brasileira, principalmente desses centros urbanos industrializados. O Brasil, nesse momento, passa pelo seu segundo surto de industrialização, a substituição das importações ligadas à Primeira Guerra Mundial. O esforço de guerra faz com que países como Argentina, Brasil e México iniciem seu processo de industrialização com a substituição das importações. Nesse momento, essa indústria brasileira está voltada à indústria de calçados, à indústria de couros, tecidos de certa maneira, mas também à indústria alimentar, tanto de enlatados
como, acreditem, a indústria de massas ligada principalmente ao macarrão por influência desses imigrantes italianos. Só uma curiosidade, o Brasil é o segundo maior consumidor de macarrão do mundo. Isso é uma das influências, né, exatamente, do movimento imigrante italiano, mas de outros movimentos também, não é só o italiano que está no Brasil nesse momento, não. Tá? Esses imigrantes, eles vão criar um movimento chamado de anarco-sindicalismo. Tem até uma coisa interessante. A esposa de Jorge Amado, uma intelectual importantíssima chamada Zélia Gattai, que muitas vezes não é nem reconhecida, mas Zélia Gattai escreve um livro chamado Anarquistas, Graças a Deus, que fala sobre a origem, né, da sua família italiana e sobre o início do movimento operário. Né, Zélia Gattai, casada com Jorge Amado, é uma das mais importantes influências intelectuais para o nosso grande escritor e uma escritora política importantíssima para a gente entender o início do século XX aqui. Esse movimento, chamado anarco-sindicalismo, é exatamente o movimento que está propondo o surgimento de uma série de leis de proteção do trabalhador. Diminuição da carga horária, aumento salarial, interessantíssimo, melhoria nas condições de trabalho, equiparação, olha como é massa, equiparação do salário das mulheres em relação aos homens, já naquele período, e a proibição do trabalho infantil. Veja que as demandas do trabalhador no início do século XX não são tão diferentes daquela que nós encontramos no decorrer do mesmo século XX e do iniciozinho do século XXI. Um elemento interessante para se pensar bem aí é a primeira greve geral do Brasil, que acontece em 1917, nas indústrias Matarazzo, lá na cidade de São Paulo. Uma família riquíssima, industrial, liderada por um cara chamado Matarazzo, um imigrante pobre, e sobre ele se constrói todo aquele discurso do pobre miserável, que comia pão com banana e conseguiu ficar rico, empreendedor, aquelas ideias belíssimas da meritocracia, aquelas coisas massa que se diz que se você quer, você pode. Quem consegue, consegue porque persiste. Consegue simplesmente porque tem o poder de fazer isso. Será que isso é necessariamente assim? Todos aqueles que persistirem, todos aqueles que trabalharem, eles vão realmente conseguir? Será que não existem estruturas sociais, políticas, econômicas até, que impedem isso de acontecer? Mas, de qualquer maneira, né, se constrói toda essa ideia da meritocracia nesse momento, mostrando como o Brasil é precioso, grandioso. Aquele mito da América, ele era estendido ao continente americano inteiro, e não apenas aos Estados Unidos daquele momento, não. Esse movimento operário, ele se configura exatamente nessa ideia de proteção desse trabalhador na luta contra esse Estado, uma vez que essa ação dele ainda não tinha sido organizada e estruturada. Então, você não tinha uma relação entre o empresário e o trabalhador que fosse equilibrada, né, que fosse isonômica. Esse tipo de pensamento ainda não existia. Então, você tinha uma série de problemas, de explorações sobre esse trabalhador. Agora, aqui, esse assunto, ele acaba fazendo a gente pensar uma coisa interessante. A origem das esquerdas no Brasil. Vai agora enriquecendo com você, o enriquecendo mais com você. As origens da esquerda no Brasil estão associadas ao início do século XX. Contudo, aquilo que nós chamamos de Partido Comunista nunca existiu no Brasil durante mais do que um ano. Todo esse discurso de dizer como a esquerda é perigosa, como a esquerda espreita a qualquer lugar, como a esquerda é dominadora e tem planos de destruir, de engolir, acabar com a família brasileira, de destruir a igreja, acabar com o patrimônio dos ricos. Cuidado! Eu tenho apenas que lhe alertar que isso é muito mais um discurso político para criar a ideia de medo, a ideia de terror em uma ação política que nem nunca foi poderosa dessa maneira. No decorrer do século XX, o Partido Comunista ele existiu apenas 3 vezes, e as 3 vezes que ele existiu, ele não durou mais do que um ano e foi logo jogado na ilegalidade. Se a gente for parar para perceber isso, a primeira vez é nos anos 20, depois acontece nos anos 30, durante o governo Vargas, fechado, fechado. Aí, de repente, acontece depois em 46, 1946, e em 48 ele é fechado, e continua fechado, sem esquerdas se desenvolverem no Brasil, até
a Constituição de 1988. É com a reabertura política, depois da ditadura civil-militar, que a gente vai ter o partido de esquerda voltando. E o PT, como grande exemplo, vai passar a vigorar. Antes disso, não se tem. Então pense um pouco até que ponto essa esquerda realmente era um perigo. Não estou aqui defendendo a esquerda ou a direita. Eu só estou querendo que você entenda que a esquerda não era aquilo de poder que se dizia que ela era. A sua capacidade de articulação sempre foi consideravelmente limitada. Reflita, pense, questione. Será que as coisas realmente são assim do jeito que me disseram? Enriquecendo com você.